Na sua empresa tem líder termômetro ou líder termostato? É para responder essa pergunta e discutir um pouco sobre esses aspectos da liderança que a gente conversa hoje sobre o livro Tribos. Nós precisamos que você nos lidere. Mas antes de começar essa discussão, vou pedir que você se inscreva aqui no canal, aperta aqui nesse botãozinho, aí os próximos vídeos já chegam rapidamente, naturalmente para você, você é avisado. E eu peço também que você entre aqui na descrição do vídeo, tem um botãozinho curtir, né? Dá um like ali, daí me ajuda, esse vídeo aparece mais aí no ranqueamento do YouTube, do Google, e as ideias que a gente discute aqui, que eu imagino que você esteja gostando, vão ser divulgadas para mais pessoas e a gente consegue deixar o nosso ambiente corporativo mais humano e mais produtivo. Então, se inscreve aqui e curte aqui embaixo. Bom, o Seth Godin é uma espécie de guru do marketing, né? E ele estuda muito aspectos aí da tecnologia e a globalização e como isso tem impactado e deixado as relações aí no trabalho mais horizontais. Ele foi um grande CEO de empresas, tem um blog super conhecido, vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo também, e chegou a ser vice-presidente de marketing da Yahoo, uma gigante aí da internet, ainda na década de 90, né, quando a internet estava dando aí seus primeiros passos rumo a uma projeção mais em escala mundial. Então, como eu disse, ele tem um blog sobre marketing, uma referência, e tem vários livros. E os livros dele não são exatamente livros assim de pesquisa científica, né? Às vezes, esse livro mesmo em questão, me parece que ele peca em alguns momentos por falta de embasamento, de dados mais fortes. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que ele não é um pesquisador, ele é assim um homem de negócio, uma pessoa que faz dinheiro. E por isso deve-se prestar bastante atenção, porque é uma pessoa que escreve sobre o que está vivendo nas corporações e sentindo isso na pele, na sua cadeira de executivo e também como estudioso, né? Em resumo, o pensamento de Seth Godin, não só nesse livro, mas em outros tantos escritos dele, nos posicionamentos dele que a gente vê na imprensa, versa muito sobre o fim do poder publicitário da TV, que a internet veio e destronou a televisão, né, da mão aí centralizadora dos publicitários. Fala muito sobre o poder das ideias que geram o chamado buzz, o burburinho, né, a viralização, vamos dizer assim, na internet, e o poder do consumidor nesse processo todo, né, que o consumidor ficou muito mais empoderado, né, com o surgimento da internet, das redes sociais, com a fala, né, que o consumidor passou a ter, coisa que não tinha antes, né, quando a televisão era onipresente, né, no processo de divulgação da mensagem publicitária. A internet veio e quebrou tudo isso, né? Bom, mas enfim, dei um resumo aí sobre quem é o Seth Godin e sobre o que ele pensa e o que ele tem falado, o que eu também penso a respeito disso aí. Vamos falar agora, em especial, sobre esse livro, Tribo. Nós precisamos que você nos lidere. Esse livro ele fala basicamente sobre liderança e sobre uma liderança que acontece nesse momento mundial, aí, principalmente impactado por internet e redes sociais, momento no qual as relações são mais horizontais, né? O organograma da empresa, presidente, vice-presidente, superintendente, diretor, gerentes, coordenadores, supervisor, ele passa a ter um peso diferente nas relações, porque as pessoas se relacionam de uma outra maneira, né? Mais horizontais. E ele chama isso de tribo, né? As tribos elas estão organizadas de uma maneira diferente do que esse organograma clássico, por exemplo. Então, para discutir um pouquinho esse livro, eu separei 3 tópicos. Primeiro, grupos e tribos, medo e incompetência e desconforto. Claro, o livro dele fala sobre muito mais coisas, mas esses 3 tópicos me parecem aí que dão conta de um pensamento bastante interessante, né, desse livro Tribo. Nós precisamos que você nos lidere. Vamos começar por grupos e tribos. Como que ele diferencia isso aí? Vou ler um trecho. Grupos e tribos são coisas diferentes. Um grupo é uma tribo sem líder. Um grupo é uma tribo sem comunicação. A maioria das organizações gastam o seu tempo comercializando com o seu grupo. Organizações de visão reúnem a tribo. Os grupos são interessantes e eles podem criar toda sorte de artefatos de valor e efeitos de mercado.
mas as tribos duram mais e são mais interessantes. Né? Bom, enfim, esse é o pensamento de lei que diferencia grupos e tribos. Vamos pensar numa empresa. Né? Você trabalha numa empresa classicona, que tem o seu organograma, né? Mas de repente uma pessoa da sua equipe, ela gosta, por exemplo, de projetos de inovação. E ela não encontra eco ali nos pares da equipe, daquele organograma clássico, para inovar. Mas ela encontra no cafezinho da empresa uma pessoa de outro setor que também está interessada em inovação. E de repente eles marcam futebol, e lá no futebol tem uma outra pessoa que trabalha no outro setor, lá no setor de operações ou de vendas, que também está interessada em inovação. E cada pessoa, no organograma clássico, está subordinada a um líder diferente, a um gerente, a um supervisor diferente. Né? Eles estão espalhados na empresa. Mas em termos de ideologia, de afinidade, eles formam uma tribo. E se a empresa não percebe que esse interesse comum de tais pessoas esparsas no organograma pode ser direcionado para algo bom para a empresa, inclusive, principalmente, ela vai perder muito. Então, se a empresa trabalha somente com o conceito de grupos, de caixinhas do organograma, e não percebe a tribo que ali existe, ela vai perder. Mas se ela percebe um movimento de tribo, de pessoas que se reúnem por afinidades e não por caixinhas de organograma, a empresa pode ganhar muito. Por outro lado, né, a visão clássica do marketing sempre separou as pessoas em grupos, em faixa etária, em target, em poder de consumo, em classe A, classe B, classe C. Porém, no pensamento de tribo, isso nós temos visto acontecer com cada vez mais frequência. Um alto executivo, por exemplo, de uma grande empresa, ele pode ser um fascinado por corrida de rua, tanto quanto um funcionário de um salário mais baixo, por exemplo, né, de um vendedor, ou um carteiro, ou um gari, ou então um professor, um balconista, um professor do comércio. São pessoas que, por classe social, na visão clássica do marketing, elas estariam em caixas diferentes. Mas o que uniu elas? O gosto pela corrida. Essas pessoas, portanto, fazem parte de tribo. Então, se eu vou vender tênis para corrida, será que eu tenho que falar com o grupo? Se eu falar com o grupo, eu vou ter que fazer comunicações completamente diferentes. Agora, se eu falar com a tribo, eu vou entender que essas pessoas, de classes sociais e poder aquisitivo diferentes, elas fazem parte da mesma tribo. Então, isso muda o pensamento, né, do publicitário, o nosso pensamento de gestores, muda muito. Porque as pessoas podem se unir por afinidades e não por classes sociais pré-definidas ou por organogramas que a empresa vai lá e impõe, porque precisa. É assim que funciona uma empresa. Mas a tribo ela vai além de tudo isso. Então, essa, na minha opinião, é a principal contribuição do autor, Seth Godin. Tribo, nós precisamos que você nos lidere. O segundo assunto é o medo e a incompetência. Tem praticamente um chavão aí nas empresas que fala que numa hierarquia o empregado tende a crescer, né, a subir ali até o seu nível de incompetência. Aí o Seth Godin fala, isso aí é chavão, não acredito nisso, é quase isso, mas é outra coisa. O que ele diz? Em uma organização, todos crescem até o nível em que eles se tornam paralisados pelo medo. Pergunta, você tem medo na sua organização? Você tem medo de fazer algo e ser reprimido, de não dar certo, de ser envergonhado, de ser exposto, de ser penalizado por uma inovação ou uma tentativa que fracassou? O que te faz? O que te impede de crescer? É o medo? Muitas vezes é. Eu concordo. Trecho do livro. O que as pessoas têm medo não é do fracasso, é da culpa, é da crítica. Nós escolhemos não sermos notáveis porque temos medo da crítica. Nós hesitamos em criar filmes inovadores, em lançar novas iniciativas de recursos humanos, em criar um menu que faça com que as refeições sejam notadas, ou dar um sermão porque temos medo. Lá no fundo, que alguém odeie e se irrite conosco. Nós temos medo, lá no fundo, que alguém odeie isso e se irrite conosco. Bom, já falamos aqui em outros livros, inclusive no livro sobre inovação, que é bem interessante, vou deixar também o link aqui embaixo para você ver ou rever, né, que o medo é um dos grandes inibidores do processo de inovação. As pessoas têm, não é que elas não querem inovar, elas querem. E as pessoas até não têm receio de mostrar a incompetência, as pessoas estão até dispostas a mostrar as suas vulnerabilidades e os seus eventuais não seis. O que elas têm medo
da culpa, da crítica, de não serem bem vistas ao errar, porque acertar é muito fácil, mas num processo de inovação, o acertar nem sempre é a tônica, né? Se a gente quer inovar, tem que estar disposto a errar e a ver o erro dos outros e a conviver com isso aí e a pegar pela mão, abraçar, estar junto e vamos resolver, vamos para frente, porque você inovou, isso foi bom. Então, o medo é o que paralisa, na visão do Seth Godin, as pessoas, paralisa inclusive o surgimento de novos líderes, porque o líder precisa se arriscar. E se o medo está muito presente nesse processo, como se arriscar, não é? E por fim, o último tópico que eu quero citar aqui é sobre a questão do desconforto, que está muito relacionado à questão do medo também, que acabamos de falar. Trecho do livro. A liderança está escassa porque poucas pessoas estão dispostas a passar pelo desconforto exigido ao liderar. Essa escassez torna a liderança algo valioso. Se todos tentam liderar o tempo todo, nada demais acontece. Esse desconforto é o que cria a alavancagem que faz com que a liderança valha a pena. Em outras palavras, se todo mundo pudesse fazer isso, eles fariam, e a liderança não teria muito valor. Interessante, né, gente, esse conceito de liderança que nos compara a termostatos. Muitos são termômetros. Fala, não tá bom, não vendeu o suficiente. Olha, o indicador ali de qualidade de atendimento do call center caiu esse mês. Que ruim, né? Que ruim. Termostato. Muita gente fala, muita gente aponta, muita gente reclama. Agora, quantos estão disponíveis a serem termostatos? A fazer a leitura, a entender o ambiente externo, a entender as condições globais da empresa e propor mudanças. Esses são líderes. Essas são as pessoas que leem o ambiente, que vão além das caixinhas do organograma, constroem soluções em conjunto e propõem mudanças. Líderes termostatos, não líderes termômetros. Gente, obrigado pela sua audiência nesse vídeo. Obrigado por estar acompanhando os demais vídeos aqui do canal Prosa Nova. É sempre um prazer conversar com vocês sobre essas leituras que a gente vai fazendo aí de forma despretensiosa no dia a dia. Já está aparecendo aqui do lado algumas outras indicações, né, de resenhas que já foram feitas aqui no canal Prosa Nova. Clique aqui, se inscreva no canal, isso é bem importante, está aqui no cantinho, você clica aqui, se inscreve, isso ajuda muito a gente a ter uma comunicação mais direta contigo, a você acompanhar aí quando que as nossas atualizações aparecem e estar sempre comentando conosco, né, e discutindo esses assuntos e, acima de tudo, levando conhecimento, literatura, ideias para o seu dia a dia e deixando as nossas relações mais humanas. Obrigado e até a próxima.